Flamengo acerta a venda de Matheus Gonçalves para time russo. Santos acerta a contratação de Tomás Palacios da Inter de Milão. Ramon Dias entra na mira de Internacional e Vitória. Vasco anuncia 2 reforços. Andréas Pereira acerta com Palmeiras e deve ser anunciado ainda hoje. Liverpool insiste em Alexander Isak, mas já mira no plano B. Real Madrid mira Vitinha em 2026, mas PSG considera meia intocável. Barcelona avalia a proposta de 50 milhões de euros do Chelsea por Fermín Lopes e se divide. Internamente, Tottenham faz proposta por Lucas Paquetá, que quer deixar o West Ham. Tudo isso e muito mais sobre o mercado da bola, aqui no NT do Futebol. Mas antes não esqueça de dar like no vídeo, se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma notícia do mercado da bola. Iniciando pelo futebol europeu. O Liverpool não desistiu de Alexander Isak. O clube de Anfield prepara uma nova investida para contratar o centroavante sueco do Newcastle nesta janela de transferências. Segundo informações do jornalista Fabrício Romano, o próprio jogador já manifestou de forma clara o interesse em vestir a camisa dos Reds. Em nota oficial, Isak chegou a expor contradições e promessas não cumpridas por parte da diretoria dos Newcastle, aumentando a pressão nos bastidores. Apesar da vontade do atacante, o acordo depende exclusivamente do Newcastle, que não demonstra disposição em liberar sua estrela. O clube, gerido por um grupo saudita, considera Isak peça-chave do projeto esportivo e tenta segurá-lo. Do outro lado, o Liverpool garantiu ao jogador que fará uma nova proposta oficial nos próximos dias, reforçando a tentativa de levá-lo a Anfield. Isak, por sua vez, espera uma mudança de postura da diretoria e já comunicou seu desejo de assinar com os Reds o mais rápido possível. A janela de transferências na Inglaterra se fecha no dia 2 de setembro, o que torna as próximas semanas decisivas. Já pensando em um possível plano B, o Liverpool aceitou pagar os 100 milhões de euros, cerca de 600 milhões de reais, exigidos pelo Real para liberar o jogador. Além do Liverpool, o Manchester City também demonstrou interesse em Rodrigo. No entanto, o clube de Pep Guardiola tem como prioridade a contratação de um goleiro e, antes de avançar pelo brasileiro, precisaria negociar a saída de Savinho. Com isso, o Liverpool surge como o grande favorito para contar com o atacante. A diretoria dos Reds considera a contratação uma prioridade, já que o time perdeu peças importantes no setor ofensivo e busca uma estrela para fechar a janela. O futuro de Lucas Paquetá pode mudar ainda nesta janela de transferências. O brasileiro de 27 anos, atualmente no West Ham, recebeu propostas de Tottenham e Aston Villa, segundo informações do portal espanhol Fichajes. Nos últimos dias, a imprensa inglesa revelou que Paquetá não vive um bom momento interno. O portal Amers News relatou que a diretoria está preocupada com a postura do jogador, que deixou de ser o mesmo atleta sorridente de antes e agora demonstra descontentamento no dia a dia. Recém-inocentado após acusações de envolvimento em esquemas de apostas esportivas, Paquetá tenta retomar a carreira sem polêmicas, mas já sinalizou por meio de representantes que não pretende seguir no West Ham. Apesar do interesse em deixar o clube, a diretoria do West Ham não deve facilitar a negociação. Paquetá é considerado peça-chave do elenco e ainda tem contrato válido até junho de 2027. Inicialmente, ele foi avaliado em 30 milhões de libras, cerca de 220 milhões de reais, mas a tendência é que o valor suba após sua absolvição pela FA, o que fortalece a posição do clube nas negociações. Paquetá chegou a ser especulado recentemente no Flamengo e no Manchester City, mas, neste momento, Tottenham e Aston Villa aparecem como os principais candidatos a contar com o brasileiro. O futuro de Antony está definido. O Manchester United chegou a um acordo com o Real Betis para a transferência do atacante brasileiro, que deve ser oficializada nas próximas horas. O negócio será feito por empréstimo, mas com uma opção de compra fixada, algo que não havia sido aceito anteriormente pelo clube inglês. Antony já atuava pelo Real Betis na segunda metade da última temporada e foi um dos destaques da equipe. O bom desempenho fez com que os espanhóis voltassem a negociar para garantir seu retorno do atleta, agora com melhores condições para uma negociação futura. A ideia inicial do Manchester United era negociar o brasileiro em definitivo, o que travou as primeiras conversas. O Fenerbahçe, inclusive, chegou a sinalizar com valores próximos ao exigido pelos ingleses, mas Antony sempre deixou claro que sua prioridade era voltar ao Betis. O Barcelona vive um dilema no mercado de transferências. O Chelsea apresentou uma proposta oficial de 50 milhões de euros, cerca de 317,5 milhões de reais, para contratar o jovem meio-campista Fermín Lopes, um dos grandes destaques da equipe espanhola na última temporada. A proposta é considerada tentadora para a diretoria blaugrana, já que ajudaria a aliviar as dificuldades com o fair play financeiro.
No entanto, a decisão não é simples. Enquanto o departamento esportivo enxerga Fermin como peça fundamental no projeto a médio prazo, o setor financeiro vê na oferta uma chance de oxigenar os cofres. O técnico Hansi Flick é o principal opositor da saída. Para ele, abrir mão de Fermin neste momento seria um erro estratégico, já que o jogador é peça central no esquema tático e tem potencial de evolução ainda maior. O jovem Rodrigo Mora, uma das maiores promessas do Porto e do futebol português, está muito perto de trocar a Europa pelo Al Ittihad, da Arábia Saudita. O atacante de 18 anos já tem um acordo verbal com o clube saudita, que agora negocia diretamente com os portugueses para definir valores. Embora ainda não haja oficialização dos números, a tendência é de que a transferência seja fechada em torno de 70 milhões de euros, cerca de 410 milhões de reais. O valor expressivo mostra a força de investimento do futebol saudita e deve afastar o interesse de gigantes como Real Madrid e PSG, que monitoram o jogador. Apesar do destaque, o jovem perdeu espaço no início desta temporada e soma apenas 12 minutos em campo até agora. Esse cenário acelerou a possibilidade de saída, e o acordo com o Al Ittihad deve ser oficializado em breve. Com isso, Mora pode se juntar ao elenco estrelado da equipe saudita, que já conta com nomes como Karim Benzema, Kanté e Fabinho. Alejandro Garnacho, atacante de 21 anos do Manchester United, está muito próximo de reforçar o Chelsea. Segundo o jornalista Fabrício Romano, o argentino recusou uma nova proposta do Al Nassr, da Arábia Saudita, porque sua prioridade é defender os Blues. O jogador já tem acerto com o clube londrino, restando apenas a liberação do United. O Manchester United pede cerca de 50 milhões de euros, 320 milhões de reais, para liberar Garnacho. O Chelsea, porém, estaria disposto a pagar algo em torno de 200 milhões de reais, valor inferior ao exigido. Ainda assim, a vontade do atacante pode pesar nas conversas. Disputado por times da Itália e da Alemanha, além da forte sondagem saudita, Garnacho vê no Chelsea a melhor oportunidade de seguir evoluindo na Premier League e garantir espaço também na seleção argentina. O Real Madrid segue atento ao mercado e colocou o nome de Vitinha, do Paris Saint-Germain, em sua lista de alvos para o futuro. O meio-campista português, de 25 anos, é visto como peça interessante para reforçar o elenco merengue. Entretanto, qualquer negociação é considerada inviável neste momento. Segundo o jornalista Fabrício Romano, o PSG não pretende liberar Vitinha sob nenhuma circunstância nesta janela de transferências. O presidente Nasser Al-Khelaifi e o técnico Luiz Henrique classificam o jogador como intocável. Além disso, o contrato do português não prevê cláusula de liberação, o que fortalece ainda mais a posição do clube francês. De acordo com o jornal espanhol Marca, o Real Madrid pensa em voltar a investir em Vitinha em 2026, quando pode haver abertura para conversas. Até lá, a tendência é de que o português siga sendo um dos pilares do projeto esportivo do PSG. Agora vindo para o futebol brasileiro. A passagem de Matheus Gonçalves pelo Flamengo está chegando ao fim. O meia revelado na base rubro-negra se reuniu recentemente com a comissão técnica e foi informado pelo técnico Filipe Luís que teria poucas oportunidades ao longo da temporada. Diante do cenário, o jogador e seu staff entenderam que a melhor decisão seria buscar novos ares. O destino já está definido: o CSKA Moscou, da Rússia. As negociações entre Flamengo e CSKA estão em estágio avançado. O clube carioca aguarda apenas as garantias bancárias para finalizar o acordo, avaliado em 5 milhões de euros, cerca de 29 milhões de reais. O Cruzeiro está correndo contra o relógio para reforçar o ataque antes do fim da janela de transferências, que fecha no dia 2 de setembro. E o nome da vez é o jovem equatoriano Kenny Arroyo, de apenas 19 anos, que atualmente joga no Besiktas da Turquia. Segundo os jornalistas Daniel Abreu e João Paulo, a primeira proposta feita pelo time celeste foi recusada. Mas a negociação não morreu, o Cruzeiro continua insistindo, e há chances de um acordo acontecer. O detalhe é que o Besiktas não quer se desfazer do atacante em definitivo, já que acredita muito no seu futuro. Então, como solução, o time pode propor um empréstimo, que pode agradar a todos os lados. Arroyo também vê a Raposa como uma boa oportunidade, já que não tem recebido tanto espaço na Turquia e quer mais minutos em campo. Ou seja, a novela ainda não acabou, tudo pode acontecer nos próximos dias, e o Cruzeiro sonha em anunciar Kenny Arroyo como seu novo atacante. O São Paulo vive um momento delicado no setor ofensivo. Com Jonathan Calleri, Ryan Francisco e André Silva fora por causa de lesões graves, a diretoria trata como prioridade máxima a chegada de um novo centroavante para o restante da temporada. No mercado da bola, vários nomes foram cogitados. Alguns já estão fora dos planos, como Diego Costa e Daverson. Já Tiquinho Soares e Mastriani estão impedidos por regulamento,
já que ultrapassaram o limite de 7 partidas no Brasileirão pelos seus atuais clubes. No entanto, uma alternativa ainda em aberto e a mais provável de acontecer é a do atacante Lautaro Dias do Cruzeiro, que entrou no radar do São Paulo nesta reta final de janela de transferências. O jogador, que não está nos planos do técnico Leonardo Jardim, foi oferecido ao tricolor como uma opção. No campeonato, Lautaro disputou apenas 6 partidas, o que ainda o deixa disponível para defender outro clube no torneio. Além disso, ele também estaria apto a atuar na Libertadores. Outra alternativa pode vir do interior paulista. O atacante Carlão da Ferroviária e atual vice-artilheiro da Série B foi oferecido ao São Paulo. De acordo com o jornalista Jorge Nicola, a boa relação entre os dois clubes pode facilitar uma negociação nos próximos dias. O Santos confirmou a chegada do zagueiro Tomás Palacios, de 22 anos, que estava na Inter de Milão. O defensor argentino chega por empréstimo de uma temporada, com opção de compra fixada em 10 milhões de euros, cerca de 63 milhões de reais. Palacios é o primeiro reforço solicitado pelo técnico Juan Pablo Vojvoda, que assumiu recentemente o comando do Peixe. A prioridade do treinador é ajustar o sistema defensivo, já que a equipe possui atualmente a 4ª pior defesa do Brasileirão. O Santos atravessa um momento delicado na temporada. Mas a chegada do técnico Juan Pablo Vojvoda inaugura um novo projeto, com o objetivo de reorganizar a equipe e fazê-la brigar por objetivos maiores no Brasileirão. Entre os problemas recentes, a situação de Guilherme gerou incertezas. O atacante havia pedido para deixar o clube antes mesmo da partida contra o Bahia, em que o Santos acabou derrotado. Por esse motivo, ele não foi relacionado para o confronto. Porém, o jogador do Peixe voltou atrás na sua decisão e não deve mais sair da Vila. Além disso, ele foi relacionado para o próximo jogo contra o Fluminense e tem grandes chances de começar como titular. A permanência do atacante é vista como um reforço importante para o novo trabalho de Vojvoda, que busca soluções rápidas para recuperar a confiança da equipe e dos torcedores. Mas o Peixe não parou no mercado e tentou investir pesado para reforçar o elenco. O clube da Vila Belmiro apresentou uma proposta de 5,5 milhões de dólares, cerca de 30 milhões de reais, ao Tigres, do México, pelo meia Rômulo Vargas, mas a oferta foi recusada. O nome do jogador foi indicado diretamente por Vojvoda, que busca alternativas para fortalecer o meio-campo santista nesta temporada. O técnico já havia passado alguns nomes à diretoria, e Vargas aparecia como uma das prioridades. De acordo com o jornalista Jorge Rosales e o portal As México, o Tigres não pretende negociar o jovem meia brasileiro de 22 anos neste momento. Assim, Rômulo seguirá defendendo a equipe mexicana, enquanto o Santos continua sua busca por reforços antes do fechamento da janela. O técnico Ramon Dias pode estar de volta ao futebol brasileiro. O argentino que conquistou o Paulistão 2025 pelo Corinthians pediu demissão do Olímpia do Paraguai no último domingo, após apenas 7 jogos no comando da equipe. A decisão veio depois da derrota por 2-0 para o General Cabaleiro. Mesmo com um início promissor, Ramon ficou pouco mais de 2 meses no cargo antes de entregar o posto. O treinador agora desperta o interesse de 2 clubes do Brasileirão, que são o Internacional e o Vitória. Apesar de Roger Machado estar garantido para o próximo jogo, a pressão é grande. O Colorado foi eliminado tanto da Copa do Brasil quanto da Libertadores, e hoje ocupa apenas a 13ª colocação, somando 24 pontos, 5 a mais que o Vitória, time que abre a zona de rebaixamento. Já no clube baiano, a situação é ainda mais urgente. Após a goleada histórica sofrida no Maracanã diante do Flamengo por 8-0, a diretoria providenciou a saída de Fábio Carille. Sem treinador para a sequência da temporada, o clube vê Ramon Dias como a principal opção para assumir o time. Por enquanto, Ramon ainda não definiu qual será o próximo passo da sua carreira. A expectativa é que novidades sobre seu futuro sejam anunciadas nos próximos dias. O Vasco da Gama oficializou a contratação de Matheus França, de 21 anos, por empréstimo de uma temporada junto ao Crystal Palace da Premier League. O atacante desembarcou no Rio de Janeiro na terça-feira de manhã, realizou exames médicos e foi aprovado. Muito bom estar de volta ao Rio de Janeiro, especialmente em um clube gigante como o Vasco. Estou bem fisicamente pronto para me doar 100% ao time para ajudar da melhor maneira possível, disse o jogador, revelado pelo Flamengo. Regularizado, Matheus França já pode estrear hoje, no clássico contra o Botafogo, jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Também anunciado nesta terça-feira, o zagueiro Robert Renan chega ao clube também por empréstimo. O jogador de 21 anos concedeu entrevista coletiva na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e afirmou estar motivado para iniciar sua trajetória no Cruzmaltino. Robert Renan assinou o vínculo por empréstimo até junho de 2026, com opção de compra ao fim do período.
Já registrado no bid da CBF, o zagueiro está à disposição do técnico Rafael Paiva e já pode estrear também. Mas os reforços não param por aí e o Cruz-Maltino tentou mais um reforço para a defesa com o zagueiro Nathan Silva, mas a negociação com o Pumas do México esfriou. O Cruz-Maltino ofereceu 27 milhões de reais pelo jogador, mas a proposta foi recusada. O entrave não foi apenas no valor. O Atlético Mineiro, que ainda detém 20% dos direitos econômicos do zagueiro, foi envolvido nas tratativas. O Pumas queria que o Galo abrisse mão de 10% desse passe, mas a diretoria mineira se recusou, lembrando que o Vasco ainda deve cerca de 2 milhões de dólares ao clube pelas negociações de Jair e Paulo Henrique. Além disso, os mexicanos pediram para o Vasco mudar a forma de pagamento, o que não agradou à diretoria carioca. Com isso, o negócio perdeu força, e por enquanto, Nathan Silva permanece no Pumas. Com as negociações pelo Nathan Silva esfriando, o Vasco reacendeu as negociações para contratar o zagueiro Carlos Cuesta, que pertence ao Galatasaray da Turquia, e estava muito próximo de se transferir para o Spartak Moscou, mas o negócio acabou não evoluindo. Com isso, o Vasco voltou a negociar pela contratação do zagueiro. Há algumas semanas, Cuesta já havia acertado bases salariais com o Cruz-Maltino, mas a negociação não avançou. Agora, as conversas foram retomadas, e as partes discutem os moldes do acordo. Na negociação anterior, a ideia era uma compra em definitivo. Desta vez, a possibilidade mais concreta é de que Cuesta chegue por empréstimo, o que facilitaria a transferência ainda nesta janela. A diretoria entende que a chegada do zagueiro pode ser fundamental para dar mais solidez ao sistema defensivo do técnico Fernando Diniz, especialmente após as dificuldades do time no Brasileirão. Agora é oficial, Andréas Pereira é um novo reforço do Palmeiras. O meia de 28 anos acertou os últimos detalhes do contrato e já tem acordo válido até 2028 com o Verdão. A informação foi divulgada pelo All Sport, que crava a contratação como certa. O Fulham ING não dificultou a saída, e a negociação foi fechada em 10 milhões de euros, cerca de 60 milhões de reais. Andréas chega para ocupar a lacuna deixada por Richard Rios, negociado com o Benfica por. O colombiano era peça-chave no esquema de Abel Ferreira, e a diretoria agiu rápido para encontrar um substituto à altura. A presidente Leila Pereira vinha sendo cobrada pela torcida por contratações de impacto, principalmente após a venda milionária de Endrick. Agora, com os investimentos feitos nas janelas de janeiro e julho, o Palmeiras já soma mais de 700 milhões de reais em gastos, incluindo a chegada de Andréas. Na base, o futuro de Thales, atacante de apenas 20 anos do Palmeiras, pode estar mais próximo da Espanha do que da Grécia. O jogador, que recentemente teve negociações avançadas com o Olympiacos, agora está em conversas com o Almería, que aparece como favorito para concretizar a transferência. O Verdão ainda não bateu o martelo sobre a saída do jovem, mas acompanha de perto os desdobramentos. Enquanto isso, o staff de Thales mantém contato direto com os espanhóis para definir valores e condições contratuais. Caso o acordo seja confirmado, Thales seguirá o caminho de outros talentos formados na academia, reforçando a imagem do Palmeiras como um dos principais exportadores de promessas para o futebol europeu. O atacante Savarino continuará defendendo o Botafogo. O camisa 10 venezuelano recebeu propostas tentadoras de 44 milhões de reais do Al Rayyan e do Trabzonspor, mas preferiu permanecer no clube carioca. Nos bastidores, Savarino deixou claro que sua escolha não foi apenas profissional. O jogador destacou 2 pontos fundamentais: a adaptação da família ao Rio de Janeiro e a emoção com o apoio da torcida alvinegra. Essa não é a primeira vez que o venezuelano recusa ofertas do exterior. Em julho, ele já havia dito não a uma proposta do Lyon, reforçando o desejo de seguir sua trajetória no Botafogo. O Al Nassr voltou a tentar tirar a joia de 19 anos do Internacional. O clube saudita aumentou sua oferta por Ricardo Matias, atacante de apenas 19 anos, considerado uma das maiores promessas reveladas pelo Colorado nos últimos anos. A proposta agora chega a 15 milhões de euros, cerca de 95 milhões de reais, valor que movimenta os bastidores no Beira-Rio. Apesar disso, a direção colorada avalia que o montante ainda está abaixo do potencial do jogador e resiste à venda neste momento. Um detalhe que pesa contra a negociação é a questão dos direitos econômicos. O Internacional detém apenas 60% do passe de Ricardo Matias. Ou seja, em caso de venda, boa parte da quantia iria para investidores, reduzindo o impacto financeiro nos cofres do clube. Por esse motivo, a diretoria só cogita abrir negociação mediante uma proposta significativamente maior, que compense a perda técnica e o baixo percentual de participação no negócio. Por hoje é só, mas me diz aí, qual contratação você acha que mais vai impactar o futebol? Deixe sua opinião nos comentários.
E não se esqueça de dar aquele like e se inscrever no canal para não perder nada e ajudar o canal. Até o próximo vídeo, porque o futebol não para nunca.